Andréia, você está super em casa, tá? O ambiente é que assim, é esse mesmo que você está percebendo aí, tá? É para você se sentir muito bem acolhida, esteja muito bem confortável aí no nosso diálogo. Antes, porém, de passar para a Andréia, eu queria falar um pouquinho. Todos os convites que faço aqui, eu sou muito suspeito, viu, André? Porque eu sou muito apaixonado por quem são nossos oradores, né? E por esses temas sensacionais. De fato, uma experiência muito bacana que a gente está vivenciando. Claro, nada se compara à sensibilidade do tema pandemia, né? A questão do isolamento, mas é também uma grande oportunidade de reflexão, do debate direto. Isso, de fato, nós estamos usufruindo muito bem, eu diria. E eu vejo que nós estamos acelerando uma série de tendências. André, essa semana, aliás, na semana passada, eu vi uma publicação tua e me chamou muita atenção porque você usava o termo temos que plantar, né? E aí há muita sinergia no contexto daquilo que nós estamos vivendo, que nós chamamos de semear. Eu acho que até nesse aspecto nós temos muita sinergia, muita afinidade. A Andrea é assim, ela é PhD, ela vai poder falar um pouco dessa relação dela e fica à vontade até da tua formação, Andréia, mas as experiências são muito impactantes que a Andréia tem proposto. Ela tem uma vivência no mundo acadêmico super interessante e há algum tempo já a Andréia resolveu empreender, né, Andréia? E aí deu uma, deu uma descolada, criou um instituto e vem fazendo um trabalho aí super relevante, é um trabalho muito intenso, voltado às questões socioemocionais. Ela é muito discreta, é uma mulher muito meiga, mas desculpe a liberdade, mas ela é um monstro quando ela vai tratar desse tema, né? Eu estou super curioso aí com o que nós levantamos essa semana, André. Tenho certeza que você tem muitas evidências interessantes para a gente compartilhar. E eu queria só reforçar, nós temos feito grandes encontros e desde a última semana com o bate-papo com a professora Cláudia Brito, que está aqui também prestigiando o nosso encontro, nós inauguramos uma nova fase, né? Uma jornada, na verdade, já com o olhar para o retorno às aulas, o retorno ao novo normal. Os trabalhos são muito intensos, André. Desde o início de maio, nós estamos com essa frente, fazendo um desenho, cuidando das questões normativas, procedimentos, protocolos. Isso vai ter um desdobramento agora para os nossos professores, porque tudo aqui é construído de frente com a participação deles, né? E essa etapa contigo, ela é fundamental para refundar todo esse sensível tema de retomada. Eu queria só fazer uma leitura, peço a licença de vocês, não é uma provocação, é só um texto que eu acho muito relevante, e já passo para você, André. O texto é do Cláudio Naranjo, eu adoro esse pensador e as atuações dele. Ele foi extraído de um livro, o livro dele é Mudar a Educação para Mudar o Mundo, Desafio do Milênio. Não é um livro novo, mas é muito atual, que está escrito aqui nesse parágrafo. E aí eu peço licença para vocês, vou fazer essa leitura e já passo para a professora Andréia. Vamos lá. A crise que estamos enfrentando não é apenas econômica, mas multifacetada e universal. Pode ser um sinal de obsolescência do conjunto de valores, instituições e hábitos interpessoais que chamamos de civilização. Precisamos de uma mudança da consciência e o melhor caminho é a transformação da educação, por meio de uma nova formação de educadores, orientada não só para a transmissão de informações, mas para o desenvolvimento de competências existenciais. Então, isso para mim é muito forte. Eu tenho dito sempre que posso, os grandes protagonistas são, de fato, os profissionais da saúde e os professores que incansavelmente vêm mostrando aí o seu poder diante desse desafio que é a educação, é chegar até as famílias, é o acolhimento diante de um cenário tão complexo e com tantas incertezas. Finalizo aqui a minha fala e vamos lá, André, está contigo. Microfone aberto. Eu quero também iniciar essa fala agradecendo a toda a equipe, professora Nancy, o Andrei, toda a equipe da rede de escolas, né? Carolina,
para que a gente pudesse ter esse encontro, me foi assim muito caloroso, muito amoroso, né? O envolvimento de vocês em pensar nessa causa da qual eu tenho tanto me envolvido, que é cuidar de quem educa, né? A minha preocupação tem sido cuidar de quem educa, é exatamente isso. É muito... Oi? Estar atenta, né, e com a minha equipe aí envolvida, para a gente fortalecer os pais e os professores que estão na linha de frente aí, atuando o tempo inteiro nesse desafio que é educar uma geração de crianças e adolescentes que são bastante diferentes do que as outras gerações eram e que vem trazendo outras demandas para a gente do ponto de vista da educação, né? Então, é muito bom, muito agradecida por essa oportunidade de bater um papo com os professores da rede, que a gente possa ser o primeiro de muitos outros encontros que tragam sentido para a nossa atuação enquanto professores, enquanto educadores, né? O Andrei estava falando um pouquinho da minha história, eu gosto de contar um pouco dela, porque eu acho que ela empatiza com os professores, porque eu tenho a primeira formação em psicologia, mas desde então eu sempre atuei na área da educação, né? E a minha causa sempre foram os professores, eu sempre estive lado a lado em sala de aula, tendo apoio de professores, né? Então, seja lá em 2003, quando eu ingressei nesse meu primeiro trabalho em sala de aula com professores do ensino fundamental 1, apoiando a inclusão de alunos com deficiência, e até as mais recentes propostas das quais eu tenho trabalhado com as equipes, na perspectiva da gente lidar com um monte de novas demandas que vem surgindo, né? Eu estive sempre nesse trabalho e nessa dedicação de que os professores se sentissem apoiados, né? A gente vê um conjunto de publicações, de materiais sendo ofertados diretamente para o aluno, né? Algum tanto para os pais e alguns não tanto para os professores. Em quais aspectos eu então fui me envolvendo, né? Eu fui preocupada sempre com uma formação que me parecia e me parece ainda hoje algo bastante frágil na formação de professores, que é a formação interpessoal, né? Quem de vocês que está aqui já passou por um programa de formação interpessoal para desenvolver as suas próprias habilidades socioemocionais? Tem alguém aqui que já fez? Se puder me responder, eu ficaria muito grata. Acho que a ideia desse encontro é que a gente tenha uma troca, né? Se vocês quiserem ir comentando. Então, assim, meus anos aí de pesquisa e de prática dentro de sala de aula, dentro das escolas, eu vejo que o tempo inteiro é o conteúdo que o professor tem que aprender, a metodologia que ele tem que aprender para que ele ensine da melhor forma, né? Para que ele consiga, através da arte de viver. Olha que bacana, já temos gente aí fazendo a diferença. E, ao mesmo tempo, o tempo inteiro, quando a gente traz novas demandas para o professor, né, se a gente tiver um olhar para as nossas, para nós, para a gente, para vocês, olhe para cada um de vocês, quando vocês recebem uma nova demanda. Olha, precisa ensinar tal conteúdo, ou precisa implementar tal estratégia de ensino, ou tal metodologia ativa, por exemplo, ou usar um recurso para fazer um ensino remoto. Quais são os sentimentos, as emoções e as suas habilidades das quais você se dispõe a utilizar e como que você as utiliza para que você cumpra essa tarefa da melhor forma possível, porque eu sei que ser professor é isso, né? É se envolver, se engajar nos desafios trazidos e fazer com que o resultado seja o melhor possível dentro daquilo que a gente consegue fazer, né? Então, fui caminhando nesse sentido e fazendo parte de uma equipe de pesquisadores que estudam a área de habilidades sociais. Não sei se vocês conhecem, a gente tem um grupo de pesquisadores aqui no Brasil e no exterior que estuda a área de habilidades sociais. Então, a gente estuda quais as relações interpessoais e quais são as habilidades que interferem nessas relações interpessoais.
isso na área da educação, na saúde, no trabalho, entre outras áreas, né? A questão do adoecimento mental, enfim. Então, dentro da pesquisa e ao mesmo tempo com o pezinho lá na sala de aula com o professor, eu fui desenvolvendo pesquisas e desenvolvendo estratégias de apoio a esses professores para pensar como é que, inicialmente para entender como eles faziam e depois para pensar quais eram as melhores práticas para serem promovidas e ensinadas. Afinal, isso não fazia parte e hoje ainda faz pouco parte desse processo de formação de professores. Deu para entender um pouquinho dessa minha história e um pouco do porquê que eu cheguei até aqui. E aí, como o Andrei estava dizendo, eu sempre estive na universidade como docente, fazendo pesquisa, mestrado, pós-doutorado, enfim, 1000 estudos. Aí eu gosto muito da sala de aula, eu gosto muito de estar na educação, né? Faz parte do meu interesse, né? Mas, paralelamente, eu também sempre fiz oferta de formações para professores ou formação para pais, escola de pais, por exemplo, pensando no desenvolvimento que a gente fala assim, do mesmo jeito que o professor não tem essa formação, os pais também aprendem a ser pais tendo um filho, uma filha, né? Não existe escola de pais. E aí, a necessidade da gente, então, pensar como que apoia os pais a serem mais educativos, focarem no desenvolvimento socioemocional saudável, coisas desse tipo, e sempre respaldada pela pesquisa científica, pelos trabalhos que têm resultados comprovados, porque essa sempre foi uma grande preocupação minha também. Então, nesse movimento de entender a sala de aula, entender como que o professor se apropria das novas demandas que vão surgindo na sala de aula e que são muito frequentes, não são? Cada hora é uma coisa nova que a gente tem que dar conta, não é isso? Né? E aí, assim, seja ela do ponto de vista conceitual, do ponto de vista metodológico, a nova demanda que uma família traz, demandas do próprio contexto da sala, de um aluno que chega com uma dificuldade muito diferente das demais, e assim a gente vai. Nós, professores, professoras, vamos nos envolvendo com todas essas causas para lidar e para sobreviver e para pensar nas melhores estratégias para dar conta disso. E esses foram todos os trabalhos que eu desenvolvi e que eu fui, então, construindo estratégias para apoiar esses professores, sempre tendo como foco entender como é que as crianças aprendem, né, os adolescentes aprendem, os estudantes aprendem, como que a gente potencializa esse aprendizado, ou seja, como que essas habilidades que são interpessoais, que interferem no aprendizado acadêmico, que a gente sempre fala, assim, elas estão no nível do currículo oculto e vendo as respostas de vocês. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não sabem do que eu estou falando, por exemplo, currículo oculto, eu acho que para a maioria deve estar claro, né, que é aquilo que a gente não planeja, mas que a gente faz na sala de aula de uma forma mais espontânea. E me parece que ensinar as habilidades socioemocionais fazem parte desse currículo oculto, né, que a gente faz porque vem uma demanda de um aluno. Então, quando eu vi as respostas de vocês, que afinal eu preciso agradecer imensamente a todos aqueles que se dedicaram a responder tantas perguntas, né, e perguntas também das quais vocês não sabiam muito bem como que a gente iria conduzir, mas eu tentei ali esclarecer para vocês que o objetivo era esse, que a gente pudesse ter aí um encontro que falasse de vocês, das necessidades de vocês, do quanto que a gente pode apoiar essas necessidades e criar uma rede de apoio, né? E aí, então, olhando para esse aspecto que é das relações interpessoais, do como as crianças e adolescentes e estudantes aprendem e do como que é por meio dessa relação interpessoal que eu potencializo esse aprendizado, né, que eu garanto o sucesso desse aprendizado, né, qual é o nosso papel enquanto professores e qual é o papel da família, e aí a gente foi pensando em todos esses cenários. Em 2016, eu concluí uma etapa bem importante de todas essas pesquisas, que afinal eu comecei em 2003 e fui até 2016, fiz mestrado, doutorado, enfim, pós-doutorado, né? Tentando mapear tudo isso. Em 2016 eu falei assim, eu vou sair da casinha, né? Afinal,
eu já estava aí com essa ânsia de levar para a comunidade geral, porque a gente fica muito na academia, a gente fala na linguagem da academia, e a gente publica onde os professores não leem, eu sempre muito preocupada com isso, né? Falei, então eu vou ousar, eu vou tentar fazer ofertas, eu vou abrir um instituto, uma coisa que pode, um espaço que possa ser um espaço acolhedor, de formação interpessoal para pais, para professores e para estudantes, que acolha essas demandas, né, da depressão na adolescência, a demanda que a gente tem recebido muito das crianças de automutilação, né, com dificuldades de relacionamento, agressividade muito acentuada, enfim, fui mapeando um pouquinho e abri um instituto que chama Ser Educativo, né? O Ser Educativo é esse espaço do qual eu venho aí me dedicando nos últimos 4 anos para levar todo o conhecimento científico que a gente produziu em equipe e para fazer isso de uma forma integrada, que a gente leve em consideração, então, as demandas do estudante, mas dentro das possibilidades das interações possíveis entre escola e família, né? Que a gente sabe que é um desafio enorme construir essas relações e, ao mesmo tempo, a gente depende dessas relações. Não é isso? Estou falando uma coisa que vocês percebem também, né? A gente precisa que os pais estejam juntos. Eu recentemente recebi postei nas redes sociais, né? Eu tenho lá um Instagram do qual eu tento disseminar todo esse conhecimento, e eu postei um videozinho, não sei se vocês viram, da Ingrid Guimarães, aquela atriz da Rede Globo, fazendo um videozinho assim, como mãe, né, pedindo para que os professores não mandassem tarefas de casa. Vocês viram isso? Não? Quem não viu, quiser ver, vai lá no Instagram, eu postei e fiz uma perguntinha para os pais e para os professores, porque eu tenho os 2 públicos lá que me acompanham, né? Perguntando assim, e aí, o que a gente faz, né? As famílias estão... Ela fez toda uma encenação lá, né? Ela é bem tenta ser engraçada, assim, dizendo que, pelo amor de Deus, não me mandem tarefas de casa que dependam da mãe. A mãe está sobrecarregada, eu não posso fazer mais nada, eu estou com os nervos à flor da pele. Ou seja, as famílias também estão num contexto diferente e a gente, como mulher e mãe, que eu vejo aqui que temos uma maioria de mulheres, também se sentimos nessa sobrecarga, né? Mas aí como fica essa relação? Então, o tempo inteiro a gente olha para a relação e a gente tenta entender como é que essa relação está sendo influenciada por essas novas demandas e como que cada um de nós, elementos que se integram e trabalham num propósito comum, que é criar melhores condições de aprendizagem para os alunos, como que a gente pode fazer isso da melhor forma, resguardando a saúde mental de cada um dos envolvidos, porque nós também somos gente que sofre, que sente a sobrecarga e etc, né? Então foi esse o mote de todo esse meu movimento, seja na academia, seja trabalhando junto com professores, junto com as equipes, olhando para as demandas e, ao mesmo tempo, gente, eu acho fundamental, eu tenho usado desse recurso, que eu acho que é um grande diferencial, e aí eu acho que vocês já leram 21 lições do século 21? Leram? Alguém leu? Yuval Noah? Hã? Não? Ele vai falar assim que diante desse obscurantismo que a gente vive hoje, né, que muitos conhecimentos são disseminados e a ciência, de certa forma, até questionada, né, ainda se vale da necessidade da gente buscar evidências científicas. Então, o tempo inteiro, toda a prática da qual eu me propus a investigar, a produzir, eu tenho usado de instrumentos para mensurar o quanto que isso melhora efetivamente a vida dos sujeitos envolvidos e o desempenho acadêmico daqueles quando a gente está no espaço escolar. Então, nesse cenário todo, lidando com todas essas demandas novas que cada ano ou cada 2 anos são diferentes, né? Então, levando em consideração que a gente precisa conhecer as demandas que são trazidas pelos alunos, pelas famílias, a gente precisa conseguir se conectar com essas novas necessidades, né? Levar em consideração as tecnologias, os interesses e ter como grande propósito criar condições de aprendizagem, condições efetivas para que essas aprendizagens ocorram, é que a gente foi, então, determinando aí um caminho, um percurso a ser trabalhado em termos de apoio aos professores, né? Considerando que essa escola é um espaço, que as escolas são espaços
de reflexões contínuas, né? A gente vive diariamente pensando como que a gente vai fazer da melhor forma diante dessas novas demandas, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Chegamos em 2016 também com uma discussão bastante calorosa e o relatório do Instituto Ayrton Senna, que foi publicado em 2014, mas que em 2016 ganhou bastante evidência, não sei se vocês tiveram acesso, que foi o relatório de avaliação em larga escala que eles fizeram das competências socioemocionais. Alguém aqui chegou a ler um relatório divulgado pelo Instituto Ayrton Senna, em que eles avaliaram alunos egressos do ensino médio do estado do Rio de Janeiro? Alguém leu? De qualquer forma, se não leram e tiverem interesse em ler, eu já estava aí há 13 anos envolvida nesse desafio de mapear habilidades sociais e socioemocionais do ensino fundamental e médio, entender a equipe toda, entender quais eram as necessidades e quais eram as habilidades que efetivamente promoviam melhoras no desempenho acadêmico dos alunos, né? E aí a gente vai ter toda a discussão da base nacional comum curricular. Eu não sei a que ponto, como que estão as discussões aí junto à equipe de vocês, que mudanças a nova base trouxe para a sala de aula, para as questões mais práticas do dia a dia de vocês? Trouxe alguma mudança? Vocês chegaram a pensar em estratégias para lidar com todas aquelas novas formas ali apresentadas, considerando as críticas e as possibilidades reais? Acho que são questões para a gente depois abrir para uma conversa e vocês irem me trazendo, né? Então, em 2016, eu já estava com o meu pós-doc praticamente finalizado e eu já tinha todas as evidências que mostravam como e quais competências, que são as de comunicação, autocontrole, pensamento crítico e científico, que foram algumas das que apareceram na base, né? Como que elas já, de certa forma, favoreciam o desempenho acadêmico e como que nós, enquanto professores, precisávamos pensar em estratégias que dessem conta desse ensino. O relatório do Instituto Ayrton Senna, ele teve dois propósitos, né? Um foi validar um instrumento internacional que eles traduziram e o outro foi mostrar a carência e a necessidade de rever aí as estratégias, até para a gente pensar o quanto que essas habilidades são hoje requisitadas no mundo do trabalho e também interferem, impactam sobre a saúde emocional e a saúde física dos sujeitos. Enfim, teve um desdobramento bem grande, eu imagino que vocês estejam acompanhando, né? E aí eu, nesse mesmo caminho, que já vinha há 13 anos fazendo, fui criando, então, espaços de disseminação de tudo isso que a gente tem produzido. Um dos espaços bem importantes é ajudar os professores a pensar como é que a gente ensina essas habilidades no currículo escolar. O que é que tem de novidade na Base Nacional Comum Curricular que não tinha em documentos anteriores? Afinal, a gente tem uma história, né, de mais de 15 anos aí, desde da Constituição e dos parâmetros curriculares e de todas as necessidades que foram sendo postas na década de 90, que a gente já vinha se adequando e a gente já vinha levando em consideração algumas novas concepções de ensino e aprendizagem, né? E aí, em que contexto é esse que esses conceitos aparecem, né? Para você estar claro o que são as competências socioemocionais, chegaram a estudar um pouquinho sobre isso? Sim, não? Querem que eu explique? Querem? Então tá. A gente fala que competências, no plural, é um conjunto de habilidades, atitudes, valores que a gente utiliza, né, num contexto para resolver uma situação concreta, né, de forma eficaz, ética e produtiva, né? Que respeite, a gente usa até aquela imagem da balança, né? Que respeite o direito do outro, mas que leve em consideração também os meus direitos. Um desafio enorme, né?
aprender um conjunto de habilidades, atitudes, valores e conhecimentos e utilizar esses conhecimentos. Então, o termo competências socioemocionais, de certa forma, ele é bem amplo e ele contempla um conjunto de habilidades. A gente ensina as habilidades. Então, quando a gente mapeia o currículo escolar, a gente mapeia no sentido de tentar identificar quais são as disciplinas, os professores e a estrutura toda possível para que a gente possa inserir essas habilidades da educação infantil no ensino médio, né? E no ensino superior, quando é o caso. Mas no sentido de ensinar, então, habilidades que estão dentro de um conjunto de competências, né? A gente sabe também, do ponto de vista teórico, que há um desafio enorme, que é o sujeito que aprende essas habilidades, ele é um sujeito que pensa, sente e age de acordo com o seu contexto. Então, a gente também já sabe que a gente pode ensinar um conjunto de habilidades e esse sujeito não conseguir expressar essas habilidades no contexto para resolver uma situação real, né? E aí a gente tem todo um desdobramento do trabalho em relação a isso. O que é muito importante nesse momento e que eu gosto de trazer e de disseminar é que a gente já tem, então, um mapeamento muito bem estabelecido de como que essas habilidades que estão dentro das competências de comunicação e argumentação, pensamento crítico, científico e criativo, me ajudem lá na base, quais são as outras? Empatia, autocontrole, que mais? Resolução de problemas, cooperação, cidadania, são competências que envolvem várias habilidades, que precisam ser, de certa forma, contempladas no currículo escolar, né? E a gente tem, então, esse mapeamento que nos ajuda os professores a implementar esse ensino, que é mais uma demanda recente, né? Que as escolas estão tendo que lidar. Ao mesmo tempo, eu estou acompanhando um movimento bastante forte, né, na produção de materiais didáticos e de produtos que colocam aí à disposição, né, esses conteúdos e conhecimentos já diretamente para o aluno, né? Então, materiais didáticos de aplicação de habilidades socioemocionais para o aluno. A gente tem vários, eu não sei se vocês conhecem ou utilizam algum, né? Eu acho que vale a pena um outro momento a gente falar sobre isso. Mas eu ainda tenho dito assim, que nesses anos todos de pesquisa, a gente tem 2 grandes contextos e condições para o ensino das competências socioemocionais ou das habilidades socioemocionais na escola, tá? Um deles é o sujeito que faz a mediação. Não adianta nada ele receber um material pronto do qual ele deve implementar, mas ele não tem aquelas habilidades desenvolvidas e ele não se sente capaz de utilizar essas habilidades na sua relação com o seu aluno, né? A gente sabe que isso acontece, né? E muitas vezes as escolas dão um jeito de escolher um professor que seja mais despojado ou que tenha um conjunto de habilidades das quais eles acreditam que dá mais conta do recado. O que a gente também tem visto é que algumas escolas têm conseguido fazer o ensino dessas habilidades em várias disciplinas e considerando vários professores, né? Fazendo isso de forma transdisciplinar e ao longo de todo o percurso da escolarização. Cada um tem feito uma escolha e é nesse sentido que a gente tem investido. Porque essas habilidades, então, elas são aprendidas, por isso elas precisam ser ensinadas. Nós aqui, que estamos aqui, não passamos por um ensino intencionalizado, a não ser que fizemos um curso, né? No meu caso, ou no caso da Fabiana aqui, que mandou também, que fez um curso, né? Então, assim, algumas pessoas bem por conta própria passaram por cursos específicos de formação nessa área. Né? A gente sabe que envolve, então, um pensar, um sentir e um agir, e quando envolve um pensar e um sentir, é cada sujeito com o seu sentimento, e a gente precisa levar isso em consideração, e a gente também sabe que depende do contexto. Então, assim, não adianta a gente ensinar o menino a ser uma competência que é muito polêmica, né? Ensinar o menino a ser assertivo. Sabe o que é ser assertivo?
defender os próprios direitos, falar o que realmente pensa, né? Levando em consideração, lógico, o contexto, mas assim, não adianta eu ensinar o menino a ser assertivo, falar o que ele realmente pensa, se ele está num contexto ou diante de pessoas que não permitem com que ele expresse posicionamento diferente do que ele pensa. E hoje a gente vive uma polarização que, eventualmente, não falar é até muito assertivo, que você vai entrar em embates que são muito complicados e que, às vezes, os prejuízos são maiores do que os ganhos. Então, enfim, é um desafio muito grande para os professores que não tiveram formação nessa área poder fazer isso de uma forma naturalizada no sentido assim, espontânea, né? Tendo uma segurança de que ele dá conta desse recado, sentindo os benefícios, que eu falo que ensinar habilidades socioemocionais também requer falar das suas próprias emoções, falar do que está difícil para você, falar para o aluno, ó, poxa, agora não dá porque você está passando dos limites e isso está me causando mal-estar, tá? Não tem problema nenhum eventualmente, a gente expressar o desagrado e também levar em consideração aquilo que... Mas nem sempre, isso não foi parte da nossa formação e a gente, enquanto professor, aprendeu a ser professor ou pelos modelos de professores que nós tivemos ou pela nossa própria experiência pessoal. E hoje o que a gente está sendo cobrado, depois da aprovação da Base Nacional ainda mais forte, é que a gente identifique dificuldades do aluno, potencialidades do aluno e faça esse ensino de forma... ao longo aí da escolarização básica, de forma sistematizada. Então, vamos fazer isso como? Se a gente não tiver aí uma rede de apoio. Também gosto, gente, de compartilhar o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem aí os modelos de referência, né? Alguns modelos tidos como a escola que muitas boas escolas têm se inspirado, como as escolas finlandesas, e quando a gente vai olhar para o modelo da escola, a gente fala assim, tá, mas o que acontece na sala de aula e como que essas práticas pedagógicas ocorrem dentro desse currículo, por que essas escolas são consideradas de tão diferentes e tão boas, né? Que benefícios são esses que elas proporcionam? E aí a gente tem uma instituição internacional, na verdade duas grandes instituições, o CASEL, que é americano, e a OCDE, né, que de certa forma produz aí documentos orientadores para o mundo, que vem trazendo um framework que nos ensina um pouco desse modelo que a gente já vinha pesquisando aqui no contexto do Brasil. Então, assim, se a gente vai falar de educação socioemocional para contemplar essas habilidades e competências todas, a gente precisa começar num contexto, seja ele na escola, na família, e aí a escola, nesse momento, com a base, está tendo que se reinventar, né? Está tendo que se rever para contemplar, mas a gente também precisa pensar como que essas habilidades vão para se tornarem competência, né, para o sujeito ser competente socialmente, quanto que isso vai se expandindo para os outros contextos, incluindo a família, a comunidade, entre outras questões, né? Que mais que eu preparei aqui para vocês? Eu, então, queria que a gente fizesse algumas reflexões, né? Eu já falei da reflexão da gente pensar como que a gente está lidando com essas novas demandas da base na nossa sala de aula, no currículo, no nosso planejamento. Eu não sei também se vocês estão acompanhando que há uma política de avaliação das habilidades socioemocionais, tem as críticas e os defensores, para que elas ocorram em determinadas etapas da escolarização. Isso já estava bastante quente, agora com esse novo governo deu uma... Mas, enfim, há uma perspectiva, talvez, de uma avaliação externa, né? E aí a gente volta à pergunta principal, que é assim, tá bom, ok, se elas são tão importantes, como é que nós vamos criar condições para que os professores aprendam? Né? Primeiro, a desenvolver as suas próprias habilidades, e depois para que eles consigam fazer as mediações mais favoráveis possíveis dentro de tudo que a gente já vê aí como cenário favorável. A gente sabe, gente, a gente tem estudos desde a década de 80, tá? Sobre essas habilidades no mundo. Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que
quando a gente ensina as habilidades sociais ou socioemocionais, a gente potencializa o ensino, o conteúdo acadêmico. Então, quando eu ensino o menino a fazer perguntas, a expressar o desagrado, a contra-argumentar, aceitar a opinião do outro, são todas habilidades socioemocionais, tá? Ao longo do percurso, eu vou percebendo as melhorias no envolvimento dele e no desempenho acadêmico. A gente tem vários estudos já que mostram isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem vários estudos que mostram que os sujeitos que permanecem com as suas dificuldades de aprendizagem, né, eles também permanecem com as suas dificuldades interpessoais. Então, essas duas variáveis, elas são variáveis que a gente controla e acompanha ao longo de todo o percurso da escolarização. A gente também vê que os bons programas de desenvolvimento socioemocional são aqueles que conseguem sair de um contexto para ir ampliando para outros. Então, eu ofereço o conteúdo, eu faço toda a sistematização no contexto escolar, mas o sujeito também leva tarefas para a família. E aí, Ingrid Guimarães, me perdoe, tá? Você vai ter que aprender a lidar com essas novas questões. Afinal, os professores, nós, escola, né, precisamos da família. A família é uma instância importantíssima em todo o processo e a gente não pode desconsiderar isso. E a gente até precisa pensar como é que a gente pode formar essa família como rede de apoio, né, como parceiro. Eu acho que vocês com certeza já fazem muito isso, né? Então, todos esses estudos que a gente vem desenvolvendo vem mostrando todas essas condições que já estão postas há anos e que a gente já sabe o quanto que interfere, que a gente já consegue avaliar resultados, né? Avaliar o quanto melhora a saúde emocional do professor. E aí, falando de professores, né? Porque, na verdade, o nosso encontro é com vocês, do qual eu tenho tanto prazer e gosto por estar. Antes de eu falar com das demandas com professores, eu também quero destacar o seguinte, que a gente já sabe que esse mapeamento aí socioemocional do quais habilidades ensinar, ele varia de acordo com o ciclo do desenvolvimento. Eu acho que para vocês isso é tranquilo, né? Então, se eu estou na educação infantil, eu tenho algumas habilidades que são possíveis de serem ensinadas, né? Automonitoria, nomear sentimentos, enfim, algumas. E aí, quando eu vou para o Fundi 1 são outras, e quando eu vou para o Fundi 2 são outras, e quando eu vou para o ensino médio, aí as demandas são mais complexas, né? Isso tem a ver com o ciclo de desenvolvimento das pessoas. Então, tudo isso a gente já mapeou e a gente já sabe. Os estudos com professores, dos quais eu tenho tanto me dedicado, né? O que a gente vê, então, é que os professores, eles não tiveram formação nessa área, então eles atuam de acordo com o seu... A gente fala que é o estilo de docência, cada um tem o seu estilo, e isso, de certa forma, tem um lado bom e tem um lado que pode ser aprimorado, desde que o próprio sujeito queira e ache que isso tem sentido para ele, né? Então, tem professores que acham que estar em sala de aula... Eu tinha uma professora que ela falava, dentro de sala de aula não sorri. Eu não vou sorrir, porque eu não estou ali para isso. Eu sou séria e você séria em qualquer lugar. Ok, né? Vamos pensar sobre isso. Mas assim, desde uma fala dessa, da qual eu levo em consideração os valores e o jeito de ser de cada um, que jamais a gente vai querer, né? Mas pensar o quanto que isso interfere no seu relacionamento, no seu vínculo e no próprio aprendizado dos alunos. Então, há um movimento todo que ele é bastante complexo e ele precisa ser muito respeitoso para que a gente estabeleça uma relação de confiança, né? E a gente sabe que envolve valores pessoais. Então, cada um tem aí a sua crença do que é ser professor e do que é estar numa relação educativa, de como que é que eu me posiciono nessa relação. Por mais que a gente possa conversar sobre isso, cada um vai considerar aí a sua própria, o seu próprio valor, né? O seu próprio, apesar da gente pensar assim, vamos falar em valores de solidariedade, né? Valores de companheirismo, entre outros, né? Existem valores morais, pessoais, das quais a gente também respeita e considera. Outro dado muito relevante que a gente tem de trabalho com professores é que existem pouca variabilidade. Os professores normalmente acham que
eles ensinam essas habilidades ou dando regras do tipo assim, é para você fazer isso, ou dando lição de moral, né? Ou muitas vezes pedindo para o menino pedir desculpa, que são todas práticas que não necessariamente ensinam habilidades socioemocionais. Né? Então, assim, algumas estratégias que a gente foi mapeando, elas são muito frequentes na relação do professor com o aluno e elas não favorecem o que a gente tanto precisa, que é promover essas aprendizagens. E o que a gente tem visto é que quando a gente dá a pista para o professor, olha, nessa situação algumas dessas possibilidades, nessa situação algumas outras são possibilidades. E aí o professor vai olhando para aquilo com nossa, mas eu já tinha pensado sobre isso, mas eu não conseguia fazer assim. Agora vamos tentar. E aí a gente vai tentando fazer, adequando a esses valores, esse jeito de ser. Então, essa assessoria e esse trabalho colaborativo do qual eu tenho feito é o que tem dado condições para que os professores consigam ver que eles são mediadores capazes de promover essas aprendizagens nos mais diferentes níveis, porque aí é o que eu falei, a gente tem que levar em consideração as necessidades desenvolvimentais de cada etapa, né? Então, hoje a gente tem duas grandes frentes de formação de professores, né, em termos do desenvolvimento socioemocional. A gente tem a própria formação pessoal, né, e que aí a gente vai falar um pouquinho dos resultados da pesquisa que vocês participaram, e a formação conceitual do como eu ensino isso para o meu aluno. São coisas que a gente trabalha em blocos entendendo como construtos diferentes. Uma coisa é a minha formação pessoal, como eu me comunico com o meu aluno, como eu expresso opinião, não expresso sentimento, peço mudança de comportamento, ajudo a resolver problemas. Falando em ajuda a resolver problemas, acho que vocês já viram aquele documentário Quando Sinto Que Já Sei. Já viram? Não? Ah, então, Andrei, professora Nancy, ó, dica para vocês. Trabalhem o documentário Quando Sinto Que Já Sei. Eu acho que está tão vivo no dia de hoje, está tão bacana da gente olhar para aquele documentário e pensar nessa vida de professor e nessas relações todas que a gente está vivendo, tá? E aí, então, voltando para essa questão dos professores, a gente tem essa formação pessoal do professor, né, que é esse guerreiro, esse cara que está, essa professora que está sempre na linha de frente, tentando a mudança, querendo melhorar, lidando com tudo que vem aí, né, pela frente. E temos essa formação conceitual, que afinal eu não aprendi isso na graduação, não existia pós-graduação sobre isso, e eventualmente eu preciso criar essas estratégias, mas como começar e como fazer, e agora vocês sabem que existe material cientificamente produzido que pode ajudar vocês, né? Em que a gente vai articulando dentro do currículo, então, o que é necessário aprender em cada fase do desenvolvimento, em cada nível, o como que a gente ensina isso em termos de procedimentais, né? Que imagino que para vocês é tranquilo, e que vai contemplar lá os pilares da educação, que é o aprender a ser e aprender a conviver. Então, a gente ensina habilidades socioemocionais porque a gente promove um sujeito que é capaz de lidar com as adversidades da vida, né? E ao mesmo tempo sobreviver no sistema, porque o aprender a ser e a conviver é mais ou menos isso que a gente foca, né? A gente tem trabalhado então com habilidade, com competências de autocontrole, comunicação, empatia, assertividade, que é importante a gente ensinar até a quando ser assertivo e quando não ser assertivo para preservar, né, a própria vida ou não gerar tantos prejuízos. Enfim, solução de problemas interpessoais, fazer amizades, civilidade. Vocês sabiam, a gente tem um estudo longitudinal de muitos anos aí, desenvolvido e está publicado num livro da professora Josiane Campos, sobre depressão na adolescência. Vocês sabiam, um dado muito legal, que os adolescentes com tentativas de suicídio, nesse mapeamento que foi feito de mais de 8 anos, eles encontram dificuldades de se apresentar, de falar sobre si. Olha, coisas que têm a ver com o que a gente chama de civilidade, né? Apresentar-se, falar o nome, perguntar do outro, né? Saber fazer uma interação, manter a interação. E eles encontram extrema dificuldade de fazer esse movimento que é bastante
Quando sinto que já tem no YouTube, gente. É sim, é muito bom, né? Tem até um trecho lá pela 1 hora, quase no finzinho, ele tem 1h15, mais ou menos, em que tem uma mediação de uma amiga psicóloga, que ela vai falando um pouquinho da resolução de problemas, que são as habilidades que a gente trabalha aqui. E a gente tem um mapeamento das habilidades sociais acadêmicas que os alunos precisam aprender, né? Que envolve fazer pergunta, negociar, trabalhar em grupo, enfim, várias, né? E do ponto de vista do professor, como eu estava contando para vocês, a gente tem, então, algumas competências necessárias para implementar o ensino dessas habilidades no currículo escolar, né? Aprender a observar, avaliar e planejar. É a primeira etapa de todo o processo de escolar, né? De planejamento. Então, assim, eu tenho que saber o que eu tenho que observar, como que eu tenho que avaliar e como que eu insiro isso no meu currículo, né? No meu planejamento. Quais materiais, recursos, conteúdos vão estar previstos aí por cada etapa, né? Quais são os arranjos de ambiente, porque lembrando que a gente ensina habilidades e avalia competências, a gente tem que já prever como que vão ser esses exercícios de vida, né? Como que o sujeito vai para a vida exercitar essas habilidades. A gente tem que, de certa forma, planejar tudo isso, né? E aí as outras que tem a ver com mediação, interacional, né? E a avaliação formativa do processo socioemocional. Agora, para a gente finalizar, eu acho que eu já falei bastante, né? Como que estamos aí, André, em termos de tempo? Me ajuda. Não, você está bem, está tranquila. Pode dar sequência. Qual é meu tempo aí? Quanto tempo você precisa? Agora a gente vai entrar na pesquisa. Eu queria dizer para vocês que foi muito bom receber, né, o retorno de vocês. E que mais importante do que vocês responderem para mim, né, a intenção de eu disponibilizar essa pesquisa para vocês, né, esse instrumento, essas questões, é para que vocês iniciassem um processo de entender uma coisa muito importante. Vocês, como professores, são sujeitos, como eu disse, guerreiros nessa jornada, que estão adoecendo, tá? Os dados que a gente mapeou aqui, de certa forma, trazem alguns indícios, né? Eu vou falar daqui a pouquinho, não sei se vocês viram, eu estou fazendo aí essa pesquisa, vai demorar um pouquinho para sair os resultados finais, porque é um survey de larga escala, né? A gente está mapeando muitos professores, no sentido de entender o quanto que essas demandas, seja elas socioemocionais, do ensino remoto, entre outras, têm sobrecarregado e causado ansiedade, depressão e burnout em professores. E, coincidentemente, anteontem, a Folha de São Paulo publicou um podcast, vocês viram, falando de uma avaliação que foi feita com 7.000 professores e o índice altíssimo, vocês viram isso? Eu vou disponibilizar depois o link para vocês darem uma olhada. Altíssimo, né? De ansiedade, depressão e burnout, que são os mesmos indicadores que a gente está avaliando, né? Aqui, por mais que a gente esteja, lógico, eu sei que alguns de vocês pensaram, né? Nossa, mas por que eu vou responder? Eu não sei o que eles vão fazer com essa resposta, né? E eu super respeito, acho que é prudente. A intenção não foi essa, a intenção foi: vamos disponibilizar um instrumento, questões para iniciar essa nossa conversa, para que eles pensem em algumas questões importantes, das quais a gente vai falar, e uma delas é essa questão da saúde de vocês, professores. Tá? A gente já vê aí os índices altíssimos, né, de abandono da carreira, de ingestão de medicamentos, né, os profissionais da educação tomando muitos antidepressivos, por sobrecarga, né, de vida, incluindo o trabalho. E aí, então, era só uma forma da gente pensar um pouquinho mais em vocês, tá? De uma forma muito calorosa e cuidadosa, tá? Respeitando cada um de vocês. E aí, o que a gente teve, então, de respostas que eu vou destacar? Lógico que eu não consigo esgotar, tá? Nesse nosso encontro, a gente pode, se for necessário, a gente pode voltar para essa conversa em um outro momento, se vocês acharem que isso é bom para vocês, tá? Mas nesse momento eu resolvi valorizar coisas que têm a ver com a minha fala anterior.
resolvi contar para vocês que vocês já têm aí um cenário muito favorável, né, que vocês me trouxeram nessa pesquisa. Então, porque eu queria deixar vocês com a sensação de que vocês estão dando conta de um certo recado aí, que foi dessa relação interpessoal necessária para alimentar essa aprendizagem que a gente está tanto aqui em prol, né? Então, 100% de vocês disseram que é lógico que eu converso com os meus alunos, né? Que pergunta é essa, né? Então, conversam sobre o quê? O mais importante, assim, conversam sobre o quê? Isso é feito de forma intencionalizada? E aí, que é o meu estudo lá desde 2003. E aí, é lógico que eu fiquei muito feliz de ver, né, que vocês já têm uma interação muito próxima com os alunos, vocês muitas vezes fazem essa conversa quando vem a demanda pelo aluno, né? Vocês não demonstraram na pesquisa, pelo menos, não sei porque talvez a pergunta não foi dessa forma, né? Mas vocês não colocaram que faz parte do planejamento de vocês promover essas trocas e fazer com que o aluno expresse opiniões pessoais, que ele traga também conhecimentos específicos, enfim, outras coisas que estão envolvidas na comunicação, né? Mas nesse primeiro momento, o que está muito legal, que eu gostei, que eu quero discutir, que eu quero trazer aqui para vocês, assim, 100% disse que, ok, eu converso com os meus alunos, né? Eu converso sobre debates acerca da ansiedade, e eu vou, então, valorizar as coisas boas que vocês já fazem, né? Muitos alunos se posicionando e dizendo como estão se sentindo nesse momento. Olha só, né? Vocês também estão recebendo essa demanda, que é falar de aspectos pessoais dos alunos, gente. E isso precisa ser mapeado como conteúdo. Até porque, para que não seja uma prática da gente falando sobre o que a gente acha, né? Mas será que a gente está tendo alunos, principalmente adolescentes, atenção quem está no ensino fundamental 2, no ensino médio? Não que a gente não tenha indícios já do 4º, 5º ano, tá, gente? De indicadores de depressão e ansiedade. Mas muita atenção para quem está no Fundo 2 e no ensino médio, porque esses indicativos aí emocionais estão muito aflorados. Nesta sexta-feira, eu vou fazer uma live com uma amiga, que é professora da UERJ, a Vanessa Leme. Ela tem um trabalho lindíssimo aí no Rio de Janeiro, que é sobre prevenção ao suicídio na adolescência. Ela tem vários fóruns para professores, coisas bem bacanas que vocês, se tiverem interesse, podem aproveitar. E a gente vai falar assim, o que é que esse momento está trazendo de questões muito sérias para o adoecimento desses adolescentes, tá? Dessas crianças e adolescentes. Porque a gente tem uma realidade muito complicada aí. É lógico que a gente que está na escola privada tem uma realidade um pouco mais protetiva, depende, tá? Nem sempre pode ser que seja assim, depende de cada contexto. Mas eu achei muito bacana essa fala, né? Eu faço sim debates com os alunos e até veio esse conteúdo de ansiedade. E aí, assim, ok, o conteúdo veio, a gente falou, tá todo mundo ansioso, como que é isso? Em qual situação, o que te deixa ansioso? O que é que vocês falaram sobre ansiedade? Vocês mapearam isso como conteúdo? Vocês pensaram que isso poderia ser algo para vocês explorarem? Né? Que relação tem isso com a competência de autoconhecimento e autocontrole? Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Aí um outro professor disse assim, tem um grupo de 8 alunas que vieram me pedir para conversar sobre brincadeiras machistas, né? De meninos pedindo ajuda. Então, quer dizer, olha, tem temas que estão aparecendo e que as crianças parece que estão entrando em conflito e que eles precisam de mediação. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai fazer com que isso se torne algo sistematizado e curricular? E aí, quais competências? Sempre a gente tem que fazer um movimento, né? A gente recebe a demanda e pensa como é que isso está no currículo, se está contemplando alguma coisa da base, e aí a gente vai fazendo todo esse contorno. Estamos discutindo com eles sobre a questão da favela, né? Muitos alunos se colocando como solidários à situação das crianças menos favorecidas, as crianças contando o que elas estão ouvindo nos noticiários, né? Me parece que também é uma demanda aí. Aí tem um professor que disse assim, eu tenho um aluno que me pediu ajuda porque os amigos não gostam dele.
né? Então, essas demandas que estão surgindo, né? Então, conversei com eles sobre o motivo, o que estava acontecendo e pedi para os alunos pararem, né? Então, assim, tá, ok, os alunos podem até parar de fazer a chacota ou não, não sei, mas como que é, que é isso, né? O que está acontecendo? Tem um aluno excluído do processo? Como que a gente lida com isso? Está rolando bullying? O que é? Como é? Então, toda essa investigação que ainda, se está chegando para vocês, é porque vocês são abertos a isso. E isso, para mim, foi um valor muito importante identificado aqui no nosso mapeamento. A gente também teve aí a perguntinha, você expressa sentimentos aos seus alunos? 87% dos professores disseram que ok, eu falo com eles, especialmente nessa situação de quarentena, né, que a gente não está próximo, do quanto está difícil para mim e tudo mais, mas falar sobre sentimentos, ensinar eles a perceber o que é, como eles estão se sentindo, dar nome para esses sentimentos, né? Perceber que esses sentimentos têm relação com alguma condição de vida, alguma situação da qual eles viram recentemente estando aí em assessoria a uma escola, me chamou muita atenção porque os adolescentes estão muito nas redes sociais, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Quem tem filhos também a gente vê, mas eles estão entrando em tretas, que é assim que eles falam, né? Nas tretas online, e isso tem trazido um peso enorme na vida deles. Para que entrar na treta? O que você ganha com isso? Né? E quem vai fazer essa mediação? É a família, é a escola? Né? Como que isso tem consumido a energia dessas crianças? Aí outro professor disse assim, eu gosto de conversar abertamente com eles, isso aí, sinceridade, olho no olho, falando, ó, bicho, não é para fazer assim porque tá assim, ou se você quiser fazer, você já avaliou as consequências de fazer isso, né? Então essa relação olho no olho, então com adolescentes, com crianças, né, também já de uma certa, é sempre muito bacana, né? A Márcia, bacana, Márcia, gostei. A depressão é considerada, isso, Anne, a depressão é considerada uma doença que está no DSM-4. É verdade, ansiedade, depressão e burnout são doenças, elas vão acometendo a gente de uma forma e a gente acha assim, não, vai passar, eu estou dando conta, eu não preciso pedir ajuda, né? Então, a minha intenção em disponibilizar essas questões é para que vocês verificassem se vocês estão com esses sinais, que são sinais de burnout e de depressão. E que isso pode afetar a sua vida pessoal primeiro, que é o que a gente mais importa, né? Porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai estar dando uma aula com essa disposição para lidar com as dificuldades do aluno, né? Então, foi nesse sentido. Sempre que surge uma oportunidade no decorrer do processo educativo, eu falo sobre sentimentos. Ou seja, a gente tem que deixar de fazer de forma espontânea ou não planejada e começar a pensar, já que nós vamos considerar a base, como que isso vai aparecer no currículo escolar. Quem vai fazer as mediações, como que a gente vai, quais mediações vão ser possíveis, né? Quais a gente vai pedir ajuda para um outro sujeito, para o psicólogo da escola, para um parceiro, né? Em que momentos aí um outro professor colocou, em momentos em que nos deparamos com realidades muito duras, né? As crianças trazem essas demandas, eles falam de problemas reais. E se a gente lembrar da definição de competência, né, a gente vai ver que é usar a habilidade para lidar com os desafios da realidade. E que são muitos, que a gente adulto tem dificuldade, não é? Imagina as crianças, e hoje as crianças estão muito envolvidas, né? Aí a questão de expressar opinião também foi algo que vocês responderam, né? 80% dizem que sim, que expressam opinião para os alunos, que sente a necessidade de comentar sobre aspectos importantes da sociedade. Então, o professor disse, né, eu sinto a necessidade de pontuar coisas importantes que estão acontecendo na sociedade. Ok, né? Faz parte do processo, é sistematizado, está no seu currículo, que tipo de argumentação é essa, o que você pretende que ele aprenda com isso, quais habilidades eles estão desenvolvendo, qual competência ele vai fazer para agir.
se for foco de vocês, né? Aí eu tive uma resposta que eu gostei muito, me provocou uma reflexão, que foi assim, essa pergunta não tem uma resposta sim e não dá para ser binário desse jeito. Acredito que a sala de aula é um lugar que não se deve dar opiniões, né? Procuro fazer discussões de ideias, mas sempre que possível, sem opiniões pessoais, né? Então, quando a gente fala isso, eu entendo plenamente, até porque a gente tem aí uma possibilidade de estar interferindo, né, na formação, que às vezes é bastante complicada, mas de certa forma, quando eu perguntei, você expressa opinião a seus alunos, é uma opinião que leva em consideração a realidade, né, como foi posta na resposta anterior, e que permite com que esse aluno reflita consequências, que ele pense sobre a sua atuação na sociedade, que ele pense quais são as habilidades que ele tem e que ele pode utilizar. Você pontua essas habilidades que ele tem e sinaliza para ele que em determinados contextos ele estar fazendo, e mesmo quando ele encontra dificuldade, ele volta para você e pede ajuda. E aí eu tive professores que responderam que nunca vão e nunca expressam opiniões em sala de aula. Então, assim, a gente tem alguns, 20% dos professores que ainda acham que sala de aula, relação professor não é momento de trocar ideias, pontuar questões, né, dar opiniões. Mas como ensinar o aluno a dar opinião se eu não der opinião para ele? Né? Não significa que eu preciso passar para eles posicionamentos políticos, não é nesse sentido. Né? Mas ensiná-lo a dar opinião, a manifestar o que ele pensa, o conhecimento que ele tem, né? Dar opinião, nesse sentido, a gente precisa pensar e até sistematizar dentro do currículo. E aí tem coisas do tipo que também me chamaram a atenção. Se o aluno faz coisas que você não gosta, quase 87%, 87,5% respondeu que sim, que os alunos fazem coisas que que nós não gostamos. Né? Então, que coisas são essas? Não reconhece a autoridade, tem dificuldade de lidar com a autoridade, né? Não participa das atividades, não tira dúvidas, brinca, atrapalha a aula, não assume o próprio erro. Se a gente tirar os nãos, se a gente colocar assim, reconhecer e lidar com autoridades, participar ativamente da atividade, tirar dúvidas, fazer perguntas para esclarecer as dúvidas, brincadeiras que ofendem, né? Conseguir evitar brincadeiras que ofendem. Se a gente colocar no afirmativo, elas vão poder ser habilidades, a gente pode contemplar elas dentro daquelas competências, se a gente souber quais são as habilidades que estão dentro de cada competência. Assumir erros. A gente assume erros, os alunos sabem assumir erro. Quem ensinou? É vergonhoso, Andréia. O aluno não faz porque ele também sente vergonha. Ou ele não faz porque você ainda não sinalizou para ele como mudar de comportamento. Enfim, tem estratégias. E essas são habilidades socioemocionais importantes da gente ensinar. Então, o aluno faz coisas que vocês não gostam? 87% disse que sim. Né? Essas coisas é como se a gente falasse assim, o aluno, por exemplo, no conhecimento de matemática, ele não sabe fazer as 4 operações de matemática, então eu preciso ensiná-lo. Ele não sabe fazer a multiplicação, então eu vou ensinar só a parte da multiplicação. Então, quais são as habilidades envolvidas para aprender a multiplicar? A mesma coisa aqui, tá? Então, quando eu estou falando assim, ele faz coisas que eu não gosto, nossa, vieram várias coisas. Todas essas vão ser, então, foco para a gente ensinar isso de forma intencional. E aí, eu já comentei um pouquinho com vocês, né? A gente tem os dados de burnout. Os dados de... Sabem o que é burnout? Burnout é um estado emocional de saúde mental, tá? De esgotamento. Então, rola sintomas de depressão, de ansiedade e de cansaço excessivo, né? Que aí aquelas perguntinhas que estavam lá vão falar sobre alguns dos sintomas de burnout, né? Acho que vale a pena a equipe escolar olhar para isso, olhar para vocês,
e a gente começar, então, nessa jornada que o Andrei e a professora Nancy propuseram, que a gente comece a cuidar desses aspectos, porque eles interferem e nós somos seres humanos, minha gente, tá? Nós todos aqui, né, estamos guerreando, são quase 5:30 da tarde, trabalhamos o dia inteiro, estamos aqui ainda presentes, porque a gente quer muito, a estar na educação rola um envolvimento pessoal, emocional muito forte, muito grande. E a sobrecarga vem junto com isso, né? Então, aquelas perguntinhas que estão lá, elas merecem ser analisadas em equipe. Eu sugiro que a gente possa pensar em estratégias juntos, né? A gente tem pontos ali da relação professor-aluno que aparecem como bastante peculiares e que precisam ser considerados, não para a gente encontrar culpados, não, mas para a gente saber o que a gente faz com isso e como que a gente melhora essa relação, como que a gente ameniza esse sofrimento e se a gente precisa pedir ajuda para algum profissional especializado. Tudo isso é rede de apoio para o professor. E os professores precisam desse apoio. A gente precisa. Eu me coloco nessa situação também, né? E aí, o podcast que veio aí na Folha de São Paulo, que eu comentei com vocês, fala exatamente isso, né? Os professores, nesse tempo de pandemia, a pesquisa com 7.000 professores mostrou que 67% estão em estados ansiosos clínicos, né? 40% sobrecarregados e 20% depressivos. E todos esses são sintomas que precisam ser cuidados e que vão interferir. Não adianta eu falar assim, vocês vamos fazer uma jornada para revolucionar a educação, para transformar a educação, para ensinar a educação socioemocional na sala de aula, mas se vocês não estão bem, se vocês estão esgotados, para tudo, vamos cuidar de vocês. Então, eu finalizo aqui a minha fala, dizendo para vocês que foi realmente muito bom poder estar junto, compartilhar um pouquinho de tudo isso que eu tenho me dedicado aí a estudar, né? Eu também queria, Andrei, disponibilizar para vocês, eu produzi um e-book que é uma parte teórica, tem alguns exercícios, mas assim, é bem básico para quem não leu sobre essa área das habilidades sociais, socioemocionais, quer entender um pouquinho sistematizado tudo isso, tem um conjunto de referências que são bases de todas essas pesquisas que eu tenho feito há anos, e eu resolvi agora, em tempos de pandemia, oferecer isso gratuitamente. Né? Antes eu fazia um curso e vendia o e-book vinha junto. E agora a gente tem os cursos que a gente está oferecendo, mas o e-book eu resolvi disponibilizar gratuitamente como uma forma de disseminar o conhecimento, de deixar com que o professor explore e busque alternativas para ser ajudado e para encontrar caminhos. A verdade é ampliar essa rede de apoio mesmo, encontrar caminhos. Então, eu vou deixar o link, não sei se eu ponho no chat, o que eu faço, Andrei, me diga. Mas eu queria deixar para vocês, tá? Pode colocar no chat, Andréia. Posso pôr aqui? Pode colocar. A ideia é essa, que vocês possam ter conhecimento científico, e assim, dentro da realidade de vocês. Não sei por que não está indo. Qualquer coisa você me manda para mim no WhatsApp e eu replico aqui, pode ficar tranquila. Andréia, deixa eu só... Eu não sei se você concluiu, desculpa a minha deselegância, mas o pessoal tá louco para interagir contigo, sabe? Ô, delícia! Dizendo para eles Uhum. assim, a Andréia vai concluir aqui o compartilhamento dos dados da pesquisa e logo nós vamos iniciar esse bate-papo. Eu acho que é o momento, é isso? Pode ser? Eu queria, antes de encerrar minha fala, para encerrar minha fala, Andrei, eu queria ler um poema para vocês. Claro. Um poema que tem me feito muito sentido e que me fez agora, nesse momento de pandemia, de isolamento, de tantas preocupações e medos, né? Voltar a ler Fernando Pessoa. E esse poema, para mim, ele está fazendo vida. Não sei se vocês leram ele recentemente. Ele é o poema Depois de Tudo. Ele fala assim: depois de tudo ficarão 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar,
a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então, meus amigos e parceiros, muito obrigada por esse encontro. Que a gente possa construir muitas pontes e que a gente se fortaleça para essa jornada que, não sei se ela termina, mas ela começa sempre nesses novos desafios. Muito obrigada. Perfeito, Andréia. Quanta luz. Obrigado, viu? Eu vou já passar para os nossos colegas. Antes, eu só queria fazer uma confissão aqui, humildemente. Eu cheguei há muito pouco tempo na Escola Carolina Patrício, no grupo, né? Estão aqui, a mantenedora está aqui presente, a professora Nancy, Meli, Noemi. E aí, assim, eu confesso, eu tenho as minhas limitações, né? Primeiro das minhas origens, e os homens são assim, é fato, a gente precisa reconhecer quanto vocês estão à frente. E eu confesso a você, você sabe a minha história, nós já estivemos juntos, eu fui forjado, orientado a resultado, a performar. E o que é mais impressionante é a sensibilidade, porque são tantos temas para serem tratados em uma dimensão tão complexa que está a ser nesse momento. E eu entendo que nós vivemos algumas ondas aqui. A primeira foi lá a questão emergencial de levar a educação, foi um pedido da mantenedora, de estar presente nas casas, e aí um esforço tremendo, extraordinário dos professores. Eu nem vou entrar no contexto tecnológico, de inovação, não é esse. As evidências, o protagonismo é para esse momento, para essa execução. Nesse mesmo instante, a mantenedora também teve a sensibilidade, mesmo estando lá na Serra, elas estão lá em Itaipava, trabalhando como umas malucas, conectadíssimas, né? Super interativas, mas teve esse olhar, assim, essa sensibilidade, olha, tudo bem, essa questão vai caminhar, mas nós precisamos acolher as famílias, os nossos alunos, esse olhar. A professora Nancy acabou de compartilhar contigo, dando um feedback de como foi o encontro hoje, ainda há pouco. Ela chegou aqui, né, todos chegaram esbaforidos aqui, porque estavam saindo de suas agendas, dos seus compromissos educacionais. E aí, nesse momento em que as agendas começaram com as famílias, a mantenedora teve esse cuidado, essa sensibilidade. Eu passaria direto, confesso, não tenho vergonha alguma, mas ela disse, olha, e aí foi feita uma analogia em alguns encontros nossos, até aquele momento em que a gente vai para as aeronaves e que tem a máscara, olha, primeiro nós, depois, né, as crianças e tal, e essa foi a analogia e um pedido, olha, agora é o momento mais sensível, nós estamos esticando a corda e nós precisamos cuidar do nosso time. Portanto, o reconhecimento aqui e a busca, então, da Andréia, olha, eu imediatamente falei, nossa, eu tenho aqui a professora Cláudia Brito, de imediato, olha, a Andréia vai dar todo esse suporte para nós. Então, acho que nós estamos sendo muito felizes diante de todo esse cenário, com as decisões que nós temos tomado com muita agilidade, com muita sensibilidade. Aí eu fecho essa minha fala de confissão, não é nada fácil, mas eu preciso reconhecer, eu preciso também evoluir, né, André? Mas eu queria fazer uma pergunta para logo estender aí para os nossos colegas. Você fez uma fala baseada em uma evidência dos nossos colegas, e aí eu queria compartilhar contigo, te ouvir. A escola é um espaço democrático, ela é plural, ela é multifacetado, né? Mas hoje, diante de tanta evolução, desse impacto gigantesco, a gente acabou de vivenciar uma questão agora com o George, né? Que eu falo intimamente, nós estamos nessa causa aí, que é o racismo, teve impacto mundial, então assim, desencadeou uma série de reações. É claro que nós estamos muito mais sensíveis, e, evidentemente, na escola nós também temos questões, né? Você citou a questão do machismo, por exemplo. Nós estamos passando, a professora Lúcia chegou ainda há pouco, porque estava tratando de uma questão bastante sensível, quem sabe ela até compartilha conosco. E aí, assim, do nosso lado, nós temos um cuidado quase que assim, de convenções mesmo, sabe? Da legitimidade, posso, não posso, e nós criamos regras. E a pergunta é essa. Então, enquanto está lá no ambiente do WhatsApp,
né? Nós temos esse cuidado. Não chegou no ambiente ainda escolar, não está dentro da plataforma tecnológica, nos nossos grupos, mas eu estou sabendo daquilo que está acontecendo, há um compartilhamento. Como é que eu, de fato, né? Porque não tem uma regra clara diante de tantas mudanças. Como é que eu devo me comportar? Se eu estou acompanhando, o aluno já me procurou, já externou, já compartilhou o sentimento dele, mas está no âmbito lá fora, eu não quero invadir esse espaço. Como é que você vê isso, Andréia? Como é que é o comportamento? Como é que é esse avanço nosso nesse momento? Andrei, muito pertinente a gente pensar sobre isso. E isso tem a ver com essa questão do WhatsApp, mas pode ter a ver, talvez, algum professor, e é bem frequente essa pergunta, quando há, por exemplo, um relato de abuso, por exemplo. Né? Tem professores Desculpa te que interromper, eu recebem. estou falando basicamente, desculpa te interromper, estou sendo deselegante aqui, mas estou falando basicamente dos limites. Eu vejo cada vez mais o professor sendo, desculpa o termo Sim, também, advisory, né, que é o termo da moda, sim, mas o consultor desse aluno. Então, ele está sim. vivendo um aspecto hoje que saiu do ambiente escolar, explodiu essa bolha, ele está no contexto das relações pessoais, né? É. E eu diria que os professores hoje são quase que mentores. Sabe aquela ideia do mentor? Que é o cara que está junto ali, que recebe um monte de coisa, filtra e decide quais são as coisas que ele vai intervir, que ele tem condições de intervir, e quais as coisas que ele vai direcionar e dizer, ó, isso daqui eu vou pedir ajuda para fulano, eu vou encaminhar para ciclano. É mais ou menos isso que eu tenho orientado as equipes, sabe, Andrei? Tem muitas demandas chegando para a sala de aula e a equipe tem que conseguir filtrar um pouco. Quanto mais claro ficar para a equipe qual é o currículo que estava oculto e que vai ser inserido aí para contemplar algum aspecto que ainda não estava sendo contemplado e que é de relevância coletiva. Então, a gente sempre define assim, por exemplo, a questão do bullying. O bullying que já foi um tema que muitas vezes a escola não sabia muito bem como fazer, de certa forma, algumas escolas implementaram isso no currículo, como estratégias de prevenção, que a gente sabe que é a melhor forma de fazer. A questão da depressão na adolescência, hoje também muitas escolas têm feito isso de forma preventiva, porque a gente vai ter um caso ou outro, mas aí como que eu vou preparar o professor quando ele tiver o caso? Né? Eu posso fazer de um processo inverso. A gente já sabe, por exemplo, que se eu ensinar habilidades de civilidade, autocontrole e comunicação, eu tiro esse menino da situação de risco e há uma alta probabilidade dele não entrar em depressão na adolescência. Então, por que isso já é conteúdo da base? Por que eu não vou fazer isso na base? Vou formar meus professores que vão estar na linha de frente para saber como fazer. Então, mais ou menos assim que a gente tem trabalhado. De qualquer forma, eu imagino que os professores recebam muitas demandas e tenham essa mesma dificuldade que você comentou, que é de filtrar até que ponto eu tenho que levar isso para o coletivo e o quanto que isso é algo individual que eu vou trabalhar individualmente com o aluno. A gente que tem experiência de sala de aula, Andrei, com crianças e adolescentes, a gente faz isso meio que por um feeling, né? A gente recebe a demanda e fica pensando, não, isso daqui o fulano também falou. E quando a gente tem equipe escolar que acolhe e tal, a gente ainda consegue bater um papo e falar, ó, eu recebi isso, estou preocupado com aquilo, vou fazer. Em síntese, o professor é uma pessoa muito importante nesse cenário todo. E eu sempre estou dizendo isso. E é uma pena a gente ter aí questões tão difíceis para os professores lidarem e, ao mesmo tempo, que envolve o seu aspecto pessoal. Por isso, é tão importante que a gente tenha esse apoio, esse olhar para o professor. Que a gente consiga ter uma equipe pedagógica acolhedora como vocês têm, com esse olhar e com essa sensibilidade, porque não adianta eu preparar acolhimento, né, acolhimento para o aluno se meu professor não está acolhido. Tá? Não adianta eu ensinar socioemocional para o aluno se meu professor não está emocionalmente cuidado. É isso que eu estou dizendo. Então, eu estou dizendo para vocês que estão na liderança de um processo tão planejado, cuidadoso, cuidem das emoções de vocês, cuidem da saúde mental dos professores de vocês, vejam estratégias possíveis, acolham essas queixas que estão chegando, não são queixas, né? Mas são relatos que nos levam a uma
uma hipótese de que eles podem vir a um burnout, eles podem vir a um esgotamento emocional. E isso vai comprometer a relação toda, né? Perfeito. Pessoal, Tem mais questões? Fiquem à vontade para interagir. Maria Consuelo vai perguntar, está aberto o microfone. Você consegue liberar? Ah, pronto. Sim. Oi, Andréa. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer essa oportunidade às nossas gestoras aí, que foi realmente maravilhosa essa iniciativa. Acho que o momento que nós todos estamos vivendo é um momento difícil, né? E que vale essa reflexão por parte de nós todos. E principalmente da escola, cuidar realmente do corpo docente neste momento é essencial, né, para bons encaminhamentos futuros e presentes, e, né, então está sendo muito bom ouvir isso. Dentro do que você conversou, do que você colocou aqui, eu fiz algumas anotações, não é? E queria compartilhar com você e ver. Isso, eu acho que a gente tem que ter clareza no nosso trabalho, no nosso currículo, e se vamos realmente trabalhar essas habilidades socioemocionais. Se temos essa clareza, teríamos que ter um momento estabelecido na nossa rotina de trabalho, tá? Para... assim como temos para todas as áreas, ter um momento estabelecido, fixo ou não, para que a gente possa trabalhar essas habilidades com essas crianças, certo? Não sei se é esse um momento que você pensa da gente ter um momento específico na nossa rotina. Isso é um ponto que eu trouxe para te questionar, se é isso que você traz como sugestão. Uma outra questão ou seja, fazer de que forma a gente pode trabalhar isso com nossos alunos, né? Na verdade, a gente tem uma escuta muito bacana. A maioria dos professores acredita que os professores que são meus parceiros, eu posso falar assim, eu sou do Fundamental 1, tá? E nós temos uma escuta muito bacana com os nossos alunos. Temos momentos de troca com eles, mas nada de uma forma institucionalizada, entendeu? Determinada pela instituição, porque a gente nunca fez dessa forma. Acho que a gente agora está cuidando mais nesse sentido de ter isso determinado dentro da nossa rotina, não é? Uhum. Então, de que forma a gente faz? Na nossa prática, eu acredito que eu, Consuelo, tenho algumas práticas fora de Carolina, até como um trabalho voltado para esse ensinamento dessas habilidades, né? Eu tenho momentos de escuta dos meus alunos, momentos que eu faço, até disponibilizo a minha sala de aula de forma diferenciada, para que eles tenham aquele espaço que eu possa dividir com eles as minhas questões e eles deles, lógico, questões que são pertinentes ao nosso meio, o meio que nós estamos ali, que é na sala de aula. Nós temos esse momento, mas não sei se é isso que você traz como reflexão, como sugestão. Nós temos, mas não é um momento institucionalizado, onde todas as professoras fazem isso e tal. E quais são essas habilidades, de fato? Eu penso que nós temos que ter clareza disso, não é? Para que a gente possa trabalhar com essas crianças, não é? Outro ponto que você colocou muito interessante foi assim, a gente trabalhar essas habilidades com a gente, de que forma nós estamos trabalhando em nós mesmos para a gente poder trabalhar com essas crianças, não é? Eu acredito que, desculpe assim, mas eu acho que todo professor deveria fazer momentos de terapia, de análise, porque é ali que a gente realmente aprende as coisas, não é? Aprende a se entender, a entender o outro e assim por diante, né? Então, e ler, né? Eu acho que a leitura e o entendimento do que é cada habilidade dessa a ser trabalhada é muito importante, porque não ter isso de uma forma muito superficial, porque é de grande relevância, entendeu? O trabalho com essas habilidades.
e muita responsabilidade do professor. Então, assim, eu queria dividir um pouco essas coisas e te ouvir. Desculpa, você falei tantas coisas. Adorei, adorei. Você, de certa forma, sintetizou 3 coisas muito importantes, né? As suas 3 perguntas, elas são pontuais e elas são muito assertivas. Elas foram nos pontos bem importantes da gente esclarecer. Então, a primeira delas, né, é que o que eu proponho, o que eu tenho feito, é que uma orientação às equipes, uma assessoria às escolas, para que a gente faça isso num currículo sistematizado, até para dar conta das competências gerais da base e a gente não tomar mão de um conteúdo pronto que muitas vezes não tem coerência com os valores da escola e também não formar o professor, que é aquilo que eu falei. Não adianta eu aplicar um conteúdo que não está muito dentro do meu jeitão de ser. Cada professor tem o seu estilo de ensinagem, vamos dizer assim, né? Então, o que eu tenho feito é exatamente isso, esse trabalho de orientação das equipes escolares por nível de escolarização, porque a gente sabe que as demandas de cada etapa são diferentes e a gente vai mapeando essas habilidades. Hoje a gente já tem elas mapeadas, a gente só vai vendo, construindo o currículo junto, como que a gente constrói esse currículo e em quais momentos ele aparece. O que a gente já sabe é que isso pode aparecer em várias disciplinas, não precisa aparecer. A gente até diz que não, a gente precisa que ocorra pelo menos 2 vezes na semana, tem uma certa fluência necessária para que haja o desenvolvimento da competência, porque eu ensino a habilidade, lembra sempre disso, mas eu preciso que o menino se torne fluente, que ele consiga usar aquilo no contexto. Então, eu preciso criar condições para ele exercitar. Então, há todo um mapeamento e uma inserção necessária para a gente fazer essa organização curricular. Então, isso é bem bacana. A segunda coisa bem interessante que você disse, que eu encontrei muito nesses anos aí, estando nas escolas, é que os professores fazem de forma espontânea. Eu tenho um artigo que eu publiquei em 2014, né? E isso é muito perigoso, né? Eu acho que não pode porque, ser assim. Na verdade, esse currículo oculto que eu faço de forma espontânea, eu não consigo evidenciar quais são as aprendizagens e nem dizer se isso gera alguma melhoria. Perfeito, perfeito. E o que a Finlândia faz de diferente? Isso é currículo real. É só isso, é simples assim. Então, se a gente sabe fazer, por que não fazer? Se a gente tem equipe para fazer, tem professores aí como você que estão dispostos a. E outra coisa, que é o que a gente tem, que os meus dados do pós-doc mostram, que aí são de 2016, né? Que quando a gente ensina o professor a fazer, ele usa isso na vida. Então, ele ganha, ele melhora a saúde emocional dele, ele sai desses limites do adoecimento. Então, não preciso mandar o professor para terapia e nem para um atendimento externo, entendeu? Eu, escola, dou suporte para esse professor. Então, eu dou uma condição diferenciada para ele trabalhar. Isso aí é muito, muito diferente de tudo que a gente tem feito, né? Uhum. Aí, a outra pergunta que também é importante, afinal, que habilidades são essas? A gente já tem mapeado. Nesse e-book que eu apresentei, que foi a revisão de 2016, eu estou finalizando agora, até o fim agora desse mês, a revisão de 2020, em que está contemplando a criatividade, pensamento crítico, por quê? A gente tem muitos documentos publicados, se vocês buscarem nas redes, na internet, mas poucos falam exatamente o que são habilidades e quais são essas habilidades, são dentro de quais competências e como se ensina e essas habilidades que têm relação com o desempenho acadêmico. Porque o que eu estou interessada em saber é o que essas habilidades promovem de melhoria no aprendizado do aluno. Porque senão sim, você colocou um ponto muito bacana aqui, né? Que quando você tem essas habilidades bem trabalhadas nos socioemocionais, a criança tem um bom desempenho acadêmico, né? Sim. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Agora, o que eu estou fazendo, estou finalizando, essas outras competências que foram... Porque a comunicação...
a civilidade, autocontrole e autoconhecimento, resolução de conflitos, habilidades sociais acadêmicas, a gente já tem isso mapeado, a gente já sabe como que a gente ensina, a gente já tem tudo isso estabelecido na literatura e com evidências. Já sei que o quais melhoram o quê, tá pronto. Agora, pensamento crítico e científico, né? Que é uma forma da gente pensar como que a gente ensina o sujeito a fazer o movimento de pensar criticamente, né? A gente sabe que tem várias estratégias, mas quais são as habilidades que são ensinadas para a gente fazer esse movimento? A gente está terminando o mapeamento, devo publicar agora, no segundo semestre, que nós estamos em vias de últimas revisões aí, né? Então, acho que dá para começar, Consuelo, além desse e-book, que ele já traz lá um cenário de compilados de pesquisas de anos que a gente tem, é uma equipe de pesquisadores envolvidos, né? E assim que sair as novidades também, eu mando para o Andrei, professora Nancy, vocês vão se apropriando e a gente vai criando. A ideia é que a gente possa se fortalecer e que vocês possam estar amparados e principalmente cuidando de vocês juntos, sabe? Porque a gente está vendo esse esgotamento acontecer e esse podcast aí só veio para dizer que até os jornalistas que assim como profissional da saúde, o profissional da educação também está sobrecarregado, né? Bom, André, muito obrigada, tá? Tá joia. Obrigada a você. Mais alguém quer fazer alguma perguntinha? Pessoal, a pesquisa não foi nominada, né, Andréia? Foi oculto, então. Isso, até para a gente poder respeitar aí, né? A ideia não era expor, pelo contrário, a ideia era realmente dar instrumentos para vocês pensarem em coisas que considerem vocês nesse processo. Quem não respondeu e quiser eventualmente conversar com a equipe escolar, viu, Andrei? Eu acho que é de grande valia voltar lá para o instrumento, ver, será que eu estou com algum desses sintomas? Será que eu estou precisando de ajuda? Pede ajuda, gente. Né? Eu tenho certeza que a equipe vai estar aí bem disposta a apoiá-los e a pensar juntos aí como acolher, né? Afinal, acho que nesses planos aí que o Andrei tem compartilhado, que vocês já estão aí nessas pautas, nessa jornada, né, Andrei? O acolhimento é uma parte muito importante e vocês se sentirem acolhidos e cuidados de verdade, né, para que vocês consigam também acolher e cuidar. A professora Nancy vai encaminhar. Microfone, professora. Pronto. Andréia, eu acho que foi muito importante esse nosso encontro, porque eu venho acompanhando todas as reuniões de pais que as professoras organizaram e foi assim a forma como os professores acolheram as famílias, isso foi evidente. E acho que foi um apelo que a gente fez, né? Que era o momento de acolher as famílias. Então, eu acho que hoje a gente ter podido falar um pouco também que a gente está precisando, todos nós, desse acolhimento, sem exceção, eu acho que foi fundamental, porque eu acho que os professores se empenharam ao máximo e hoje culminou com as reuniões do Maternal 2, crianças de 3 anos, né? O quanto as professoras se envolveram, acolheram as famílias, as questões e etc. E isso vai desgastando, isso vai nos cansando a todos. E eu penso que a gente precisa, enquanto equipe, os professores, serem acolhidos, sim, e a escola precisa ter um olhar muito especial. Então, eu acho que foi fundamental. Eu queria, assim, em nome da direção da escola, te agradecer demais a tua disponibilidade. Você veio acrescentar mesmo, somar num momento muito delicado.
e com muita delicadeza também, com muito cuidado, e agradecer mesmo. A mim fez muito bem, eu acredito que também a todos os professores, a toda a equipe. Que bom, professora Nancy, toda a direção, que a gente possa ter esse afeto aí expandido, né? E que em breve, quando a gente retornar às atividades, que a gente possa ter um acolhimento muito afetuoso, né? Já que, com certeza, o isolamento social, ele nos trouxe uma certeza, né? De que nós, seres humanos, somos sujeitos de afeto. E que uma das coisas que mais hoje está fazendo falta na nossa vida é o abraço do nosso amigo, da pessoa que a gente, né, dos nossos alunos. Quem não está sentindo falta dos alunos chegando na sala de aula, contando mil coisas e não sei o que, abraçando, tia, não sei o que, enfim, que delícia que eram aqueles momentos, não é? Então, que a gente possa aí se preparar para esse retorno, que talvez tenhamos que ter algumas cautelas, mas que a gente lembre-se sempre que somos sujeitos cheios de emoções e de afeto. Muito obrigada. É isso, gente. Andrei. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um bate-papo. Fica aquele sentimento de, né, querer mais, né, André? Afinal, olha só quanto tempo nós estamos aqui debatendo. A professora Cláudia está por aí? Cláudia Brito? Ela está tão quietinha e discretinha, né, Andréia? Sim. Mas eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez aí por nossa audiência, pela presença e participação. Nós logo estaremos disponibilizando o vídeo também. O formulário a gente vai permanecer com ele aberto, viu, Andréia? E assim que a gente consolidar novamente, como faz parte da sua pesquisa, acho que é bacana você ter contato com ele também. Tá bom? Tá joia. E eu disponibilizei o link para você do e-book. Depois eu não consegui pôr no chat, não sei porquê. Não está indo aqui. Tá. Manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp que a gente faz disparo com o vídeo, enfim. Tá? Fica tranquila, a gente vai compartilhar. A professora Cláudia Brito está aqui. Oi, Claudinha. Eu só queria que você conhecesse a professora Nancy, Nelly, Noemi, porque na última semana, nosso bate-papo, tadinha, elas ficaram no isolamento, né, professora Nancy? Que pena. Totalmente isoladas. Mas tudo bem, foi muito bom, a conversa foi muito boa na semana anterior, e eu estava aqui ausente, mas presente, só tirei a imagem, ouvindo a Andréia, que é um trabalho que eu acompanho há anos, não é, Andréia? E sempre aprendo mais um pouco. Hoje já saí também com algumas questões para pensar. Eu conheço o material, o e-book, eu tenho certeza que ilustrará muito o trabalho dessa escola. Esse e-book vai auxiliar bastante. E também, em conversa com o Andrei e com a própria Andréia, a importância do acolhimento do professor nesse contexto é fundamental, é prioridade. Então, também agradeço pelo convite para continuar participando aí do bate-papo. Parabéns aí, professora Nancy e Andrei, que estão organizando toda essa conversa fundamental, porque educação é relação, né? Então, a gente precisa estabelecer esses vínculos, essas relações, essas trocas, para poder caminhar e avançar. Obrigada, Cláudia. Desculpa, professora Nancy. Só para complementar o que a Cláudia está compartilhando conosco, não para por aqui. Na próxima semana nós temos os Tugas, né, professora Cláudia? Nessa jornada nossa de retomada, nós teremos aqui uma coleguinha que é carioca, já passou até por Carolina Patrício, inclusive, na sua história, e também uma portuguesinha. Ambas discutirão aí como é que está sendo o momento de retomada, como é que é o sentimento, quais são os desafios. O medo cristaliza as pessoas e elas também vão abrir isso conosco, né, para a gente poder compartilhar um pouco disso, que nós estamos aí bastante próximos, eu diria. Tá ok? Obrigada, Andrei. Encerramos aqui. Beijos para todos. Saudade. Lúcia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Gente. Oi, Nancy. Beijo Noemi. Beijo, Nelly. Beijo a todos. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Andréia.
Obrigada, boa noite. Boa noite.